Aí vemos discrepâncias de sistemas cronológicos. E essas discrepâncias devem-se a alguns fatores. A primeira delas, e com certeza a mais evidente, entre o método de datação científico e os métodos de datações das escolas teológicas. E isso deve-se ao fato de que a ciência tem o seu método de pesquisa, tem o seu método de análise, os seus equipamentos, né, e o seu pressuposto. Então, o pressuposto científico, ele leva em consideração aquilo que ela consegue empiricamente demonstrar. Então, aquilo que a ciência consegue demonstrar através do seu método empírico e através dos seus instrumentos disponíveis, ela afirma. E essa afirmação, com certeza, tem sido muito útil. E é interessante que permaneça assim, que a ciência permaneça livre para fazer pesquisas e elaborar teses. Agora, algo tem que ser entendido. A ciência, as teses científicas não estão acabadas. Elas não podem ser impostas como uma lei. Então existe a elaboração de teses e a hipótese da tese ser o mais próximo possível da realidade, dos fatos. Então, elaborar-se uma tese, não necessariamente aquilo é uma verdade absoluta, uma verdade acabada, terminada. Aquilo é uma tese. E a tese proposta é possível que ela sofra alterações, como nós vimos em muitas teses científicas que ao longo da história sofreram alterações. Assim também é com relação ao estudo acerca das origens. Então, quando por exemplo vemos a tese científica, eles apontam a teoria do Big Bang, que menciona a data de pelo menos 15 bilhões de anos para o início, o desenvolvimento do sistema no qual estamos inseridos hoje. Então, a partir dessa possibilidade, dessa tese, eles apontam aí algumas evidências, né? Como por exemplo a expansão do universo. Então, dentre essas questões levantadas, eles chegam a esse denominador, chegam a essa possibilidade de 15 bilhões de anos para o Big Bang, né, o evento, e com a expansão da massa, né, a massa se expandindo, a constituição do sistema solar no qual estamos hoje. Então, este é um modo de ver. Esta é uma forma de pesquisa. Esta é uma tese. E essa tese, existe possibilidade de realidade aí? Existe, muitas. Agora, pode também haver modificações futuras? Com certeza. Porque é somente uma tese. Não está sendo defendida aqui como uma verdade absoluta. Então, a ciência, como vimos aí nos slides anteriores, na maioria das vezes tem sido muito útil. O problema é quando a ciência às vezes está vinculada a alguns pressupostos dogmáticos que têm invadido o campo da ciência e têm imposto a ela algumas coisas que não são passíveis de comprovação, como por exemplo a teoria da macroevolução, que tem sido empurrada a goela abaixo mesmo sem comprovação científica suficiente, que é uma tese, mas tem sido apregoada como doutrina e muitos têm se comportado em relação a ela como uma outra religião, uma religião com um hipotético pressuposto científico, mas sem comprovações, né, sem apresentar as provas. Então, com relação a isso, nós estamos muito tranquilos. A ciência tem essa forma de pesquisa e elabora essas teses e propõe aí um número de pelo menos 15 bilhões de anos para o Big Bang, o evento do Big Bang e a expansão do universo para chegar até nós na situação em que estamos atualmente. E passada essa questão da tese científica, nós analisamos também as teses teológicas. Então, nos diferentes sistemas teológicos não há concisão. Não existe uma convenção aí, um acordo. Existem escolas teológicas que diferem extraordinariamente umas das outras. E dentre elas vamos ter tendências. Então, por exemplo, temos a teologia liberal, né, que inclusive tem se manifestado aí através da autocrítica textual, que tem tentado negar da Bíblia o elemento extraordinário, o elemento
inspiracional no sentido de ser sobrenatural. Tem tentado tirar da Bíblia todo o elemento sobrenatural. Com isto, adaptando assim a Bíblia às teses científicas, que, como já dissemos, são passíveis de alteração constante. Então, com esse trabalho feito pela essa teologia liberal, tem surgido propostas de adaptação daquilo que é narrado no texto bíblico às teses que são elaboradas pela ciência. E aí temos aí uma mudança constante de teses sendo levantadas e sendo rejeitadas, exatamente por causa do avanço, da mudança, né, e do descobrimento de mais elementos pela ciência, que vem melhorar, que vem completar ou vem simplesmente modificar as teses que eles têm elaborado em relação a esse tema. E aí, quando a teologia liberal tenta fazer essa adaptação, é passível também de sofrer diversas alterações. Então, temos aí diversos estudiosos que ao longo da história vão apresentando teses cronológicas, tabelas cronológicas, possibilidades cronológicas, né, e vão modificando a sua tentativa de adaptação daquilo que é relatado na Bíblia com relação ao que a ciência tem descoberto ao longo do tempo. Então temos aí a escola liberal, dentre elas alguns apontam aí pelo menos 9.000 anos para a data de criação do homem, a data de criação de todas as coisas. Temos aí uma escola intermediária que leva um pouco mais em consideração a questão do sistema teológico em si, mas também ultrapassa um pouco mais aquilo que outros teólogos mais rígidos têm adotado com relação à cronologia, né? Então tem uns que apontam entre 6.000, pelo menos 6.000 a.C. para a data da criação. E finalmente temos alguns sistemas teológicos que, abandonando completamente qualquer importância que os fatos possam representar, se apegam simplesmente ao seu sistema. E aí mora um grande erro, mora um grande mal. Quando alguns teólogos, desprezando tudo aquilo que as evidências externas apontam e referenciam para uma possibilidade de hipótese mais aproximada, eles fecham simplesmente no sistema por eles construído, muitas das vezes um sistema que está voltado para uma hipótese escatológica, né, olhando para um possível futuro, delineando um possível futuro e subordinando os fatos à sua tese. Então aí onde mora o erro. Quando você constrói uma tese e vendo que a sua tese falhou, está incorreta, em vez de você consertar a sua tese, porque quem estava errado não era a Bíblia, mas sim a sua forma de leitura, a tese construída sobre a Bíblia, você, em vez disso, você distorce os fatos para se adaptar à sua tese. Com isso temos a questão de alguns sistemas cronológicos que se tornaram obsoletos. Por exemplo, quando no livro Análise ele propõe um sistema cronológico que estava vinculado a um propósito escatológico que já tinha sido definido por ele. Então ele adapta a cronologia para o passado a um propósito escatológico que ele está apontando para o futuro. Agora, não necessariamente ele havia desenvolvido um sistema e estava subordinando os fatos ao sistema. E aí esse sistema foi aproveitado por outros que pretendiam, através de pesquisa, lançar uma hipótese para a data da volta de Cristo. Então alguns apontaram a data da volta de Cristo para 1996, o que podemos hoje em 2016, 28 de junho de 2016, dizer que falhou. Então a hipótese falhou. O sistema estava vinculado não necessariamente por James Ussher, mas por outras pessoas que aproveitaram esse sistema. Mas mesmo James Ussher, ele elaborou um sistema e vinculou os fatos ao seu sistema. E não observou aquilo que os fatos apontavam externamente, para as evidências externas da história. E aí vamos ver que, vinculando a cronologia e os fatos bíblicos à história geral, nós temos uma forma muito mais segura de estabelecer uma cronologia possível. A cronologia não é exata, e nem precisa ser, e nem deve ser, e nem é o objetivo da Bíblia. Também não é o objetivo da Bíblia. Sempre temos que voltar a esta afirmação. A Bíblia é o livro da redenção da humanidade. A preocupação bíblica é a salvação do homem. Todos esses estudos que fazemos aqui são estudos
são estudos paralelos, são estudos acessórios, né? São coisas que servem para elucidar melhor o nosso entendimento bíblico. Então, tudo isso aqui são estudos acessórios para a compreensão do texto bíblico. Aí o que acontece? Quando analisamos a questão do James Ussher, vemos, ele aponta a data de 4 a.C. para o nascimento. Isso devido, já em outro momento vamos explicar de forma mais aprofundada, devido a um erro de marcação de datação cronológica cometido por Dionísios Exíguos em 525 d.C., quando tentando estabelecer o calendário e determinar a data do nascimento de Cristo como um marco histórico para antes e depois de Cristo, ele acaba falhando ao fazer a vinculação da data do nascimento de Cristo com uma data, por exemplo, do calendário romano, da história romana. Ele tenta fazer essa vinculação para poder se encontrar na história e a partir de então estabelecer o marco histórico e as datas sendo contadas a partir de então em antes de Cristo e depois de Cristo. O problema é que ele erra, e ele erra em 4 anos. Por isso que a data do nascimento de Cristo é 4 antes de Cristo. Algumas pessoas podem achar engraçado isso, né? Achar estranho. Mas isso é para consertar um erro de marcação cronológica cometido por Dionísios Exíguos. Então, estabelecido isso, 4 anos de Cristo, James Ussher, para poder atender ao seu sistema envolvido, imbuído numa questão teológica dele, que ele havia construído, ele marca 4004 a.C. para a criação. E aí ele vai interpretar da sua maneira as listas genealógicas que estão presentes na Bíblia, as datas que estão presentes na Bíblia, e então ele chega a esse denominador, essa data, 4004 a.C. para a criação, e outras pessoas que vão se aproveitar do sistema dele vão propor a data de 1996 depois de Cristo para a possível volta de Cristo, né? Aquilo que é dito como a volta de Cristo. Eles usam um termo técnico para isso, que 1996 para a possível volta de Cristo, que não veio a ocorrer, não veio a acontecer. Com isso, todo o sistema desenvolvido torna-se obsoleto, mostra que foi ineficaz, mostra que não respeitou os fatos, não respeitou as evidências externas. Com isso, ficou fechado dentro da sua interpretação pessoal, né? E dentro dessa interpretação pessoal falhou com relação à verdade. Então esse sistema caiu, o sistema de James Ussher. Ele é encontrado ainda, é citado em algumas Bíblias King James, é colocado como nota em algumas Bíblias King James, mas o estudo mostra que ele se tornou obsoleto. Agora, uma cronologia aproximada. Para essa cronologia, o que podemos apontar aqui? Alguns marcos históricos, principalmente um muito importante, apontado aí no Livro dos Reis, que vai servir para contextualizarmos com a época, com aquilo que a história aquilo que a história nos situa com relação aos personagens da época, e estabelecendo esse parâmetro, traçar uma linha do tempo para os personagens bíblicos que não foram apresentadas pela Bíblia. A Bíblia não se preocupou em nos fornecer a data desses personagens, ou esses personagens que estavam ali presentes não vincularam a sua época a um outro personagem que foi mencionado na história geral. Então não havia preocupação do narrador bíblico e não é um propósito do texto bíblico. Mas o que acontece? Com uma data que podemos encontrar e vincular a um personagem externo, podemos então estabelecer esta linha, este marco, e com isto traçar uma aproximação, uma cronologia aproximada para os demais fatos anteriores. Então na página 8 aqui, o evento a que me referi aqui, me recordo agora, acerca da hipótese para a data da volta de Cristo, é com relação à parousia. A parousia é esse termo que que era empregado com relação à volta de Cristo, a parousia. Voltando aqui à questão, cronologia aproximada, na página 8 temos: o Antigo Testamento contém uma história delineada numa larga estrutura cronológica. Gênesis começa com a narração dos primórdios da humanidade. Se o autor não demonstrou nenhum interesse em citar acontecimentos profanos
Ele apresenta as linhas genealógicas em uma informação cuidadosa sobre nascimentos e mortes. Cada personagem, de Adão a José, é rigorosamente relacionado ao seu pai, a fim de assegurar a sequência exata do tempo. O período de José a Moisés é também descrito em Êxodo 12:41 com exatidão. Desse mesmo dia, apontado geralmente essa fala. Essa exatidão cronológica continua até o reinado de Salomão em 1 Reis 6:1. Discrepâncias, como já mencionei, a questão científica, que tem outro escopo, né? Que parte da questão do empírico, tem a sua forma, elabora suas teses, mas também é passível de constantes mudanças a partir do aperfeiçoamento dos mecanismos, né? E a partir da proposição de novas teses, que podem se sobrepor às que estavam em vigor. Então os sistemas vão sendo alterados. Aí temos a teologia liberal, que tenta acompanhar, adaptar a Bíblia às teses científicas que estão em constante alteração. Temos alguns teólogos que levam em consideração alguns fatos científicos e os vincula ao texto bíblico, aquilo que é referenciado pela Bíblia, e alguns teólogos que tornaram-se obsoleto por fecharem na sua interpretação pessoal, a sua interpretação a partir do conhecimento que dispunha, principalmente aí a questão de James Ussher e ter se tornado uma cronologia obsoleta. Deve-se também ao fato dele ter proposto essa cronologia em época muito antiga, 1960 a 68, não haviam comprovações arqueológicas suficientes, não haviam comprovações históricas suficientes, então ele não tinha informações necessárias para uma melhor elaboração acerca de uma hipótese cronológica. Com isso, a falha também deve-se à falta de informações, falta de mecanismos, descobertas, né? Com o passar do tempo, melhores informações, a trabalho da arqueologia, da paleontologia, melhor forma de datação, né? Com isso temos uma maneira melhor de estabelecer uma cronologia aproximada. A verdade é que há uma variedade de sistemas bíblicos cronológicos, sendo o mais comum o criado pelo arcebispo James Ussher, que já tratamos. Também temos aqui outra situação na página 8, que diz: o Pentateuco samaritano e a Bíblia grega dos 70, Septuaginta, resolvem o problema incluindo a história. Só vou retornar um pouco aqui para entendimento. Essa variedade origina-se de diversas questões exegéticas. A maior delas é a de Êxodo 12:14, que assinala o período da permanência no Egito, o período da permanência do povo de Israel no Egito. O Pentateuco samaritano e a Bíblia grega dos 70, a Septuaginta, resolvem o problema incluindo a história patriarcal dos 430 anos de permanência. Os cronologistas subtraem o período de 15 anos dos 430 para que 215 sejam anos de permanência no Egito. Isso faz com que a data da criação seja 4004 a.C., exatamente 4.000 anos antes do nascimento de Cristo. E aí vemos que, na verdade, esta elaboração é artificial. É tentativa de subordinar os fatos ao sistema. Quando faz essa tentativa de subordinar os fatos externos ao sistema, falha, porque os fatos apontam outros referenciais, como nós vamos ver aqui. São apontados outros referenciais que testemunham de que aquela sistematização falhou. Aquela sistematização, mesmo que tentou arrumar, incluindo a data da permanência de Israel no Egito apenas durante 215 anos e contabilizando a data de 430 como sendo a peregrinação desde a saída de Abraão até o Êxodo, né, essa na verdade uma arrumação artificial para poder chegar a esse denominador de 4.004 a.C., isso falha por causa de outras evidências que vão mostrar que as datas não vão bater. As datas não batem. Então isso foi principalmente uma questão, uma arrumação feita nos tradutores da Septuaginta e nos tradutores do Pentateuco samaritano, né, que são tradutores posteriores ao texto hebraico original. Que aí tentam, através dessa arrumação, né, essa tese, essa teoria, chegar a esse denominador. Essa contabilidade levou alguns a pensar que a volta de Cristo acontecesse depois de 6.000 anos,
mais precisamente em 1996. Entretanto, essa data já passou e Jesus não voltou como era esperado. O texto hebraico, entretanto,